Essa é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar ou a murmurar contra Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés então clamou ao Senhor e lhe indicou, e o Senhor lhe indicou um arbusto. E ele lançou esse arbusto na árvore, e essa se tornou boa, ou doce. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês ou sobre o povo de Israel que estava no deserto nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só te deixar dentro do contexto. Aqui conta a história do povo de Israel assim após eles saírem e atravessarem o Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Depois que eles atravessaram, Deus deu aquela grande vitória. Por isso que diz que Miriam dançou e cantou diante do Senhor pela vitória que Deus tinha dado contra todo o exército egípcio. Eles atravessaram o mar se fechou sobre todo aquele exército, sobre Faraó, e matou a todos. Eles presenciaram um dos maiores milagres, uma manifestação da glória de Deus. Em seguida, Deus, através da vida de Moisés, faz com que esse povo caminhe 3 dias no deserto sem água para beber. E quando eles chegam diante de uma fonte, e o povo sedento corre para beber água, quando colocam água na boca, perceberam que as águas daquela fonte ou daquele riacho eram amargas. A palavra amada significa amarga ou amargosa. A mensagem de hoje, meu irmão, eu quero basear ela na primeira experiência do povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho, conduzidos por Deus através do deserto, experimentam uma das maiores manifestações da glória e da majestade de Deus. Glorificam a Deus pelos feitos do Senhor, pela mão poderosa como Deus os livrou diante daquele exército fortíssimo, um exército poderoso do povo egípcio. Mas em seguida eles se deparam, depois de 3 dias de caminhada, diante de uma fonte, e as suas águas eram amargas. E a primeira atitude desse povo é começar a murmurar e questionar primeiro o seu líder Moisés e diretamente a Deus. Então, meu amado, como que eu faço, ou como nós podemos superar as amarguras que o deserto, ou que as lutas, que as dificuldades da vida vão nos apresentar, se você não estiver passando por nenhuma? Nós estamos no mundo, e a palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz: enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflições. Esse povo depara com essas águas amargas, reclamam contra Moisés, questionam o seu líder. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 14, antes do Senhor permitir que o povo vivenciasse aquela vitória tremenda dos cavaleiros, dos cavalos do exército egípcio ser tragado pelas águas, Deus conduziu o povo diante do Mar Vermelho, e a palavra de Deus diz que Deus pediu para que o povo voltasse, e eles ficaram num lugar que não tinha saída. Diante deles estava o mar, e à frente contra eles vinha o exército de Faraó. Naquele mesmo momento o povo murmura contra Moisés e diz a Moisés: era melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito do que o Senhor nos trazer para que nós morramos ou pereçamos aqui no deserto. Aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor pede para que Moisés toque as águas, e os mar vermelho se abriu e eles passaram por terra seca. Meu amado, Deus conduz esse povo, a palavra de Deus diz que Deus conduz o povo até esse lugar chamado Mara. Em outras palavras, esse lugar sempre existiu e existe até o dia de hoje. Então é permissão de Deus, Deus conduziu o povo
até aquele lugar. Então Deus tinha um propósito para aquilo. Existem muitas situações na nossa vida, meu, que o próprio Deus nos conduz à prova, para nós sermos aprovados, ou para nós mostrarmos quem realmente nós somos diante de Deus. Eu tenho dito aqui, nós agimos como gostaríamos de ser, mas nós reagimos como de fato somos. Então Deus permite que esse povo vá até lá, e esse povo reagiu como Deus, na sua onisciência, conhecedor de todas as coisas, já sabia que o povo ia reagir, ia questionar, ia murmurar contra o Senhor. Muitas vezes, meu irmão, quando nós somos colocados à prova no deserto, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar e questionar se Deus realmente nos ama. Nós precisamos entender, meu irmão, que em todas as coisas, ou que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo as provas, mesmo as enfermidades, conforme eu reagir diante da luta, conforme eu reagir diante da provação, eu vou ser aprovado ou não pelo Senhor. Sabe o que Provérbios, no capítulo 24, versos 10 diz? Ele diz assim, ó: se você vacila, na linguagem de hoje, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em outras versões diz: se no dia da angústia você se mostrar frouxo ou fraco, pequena será a sua força. Então, diante das lutas, meu irmão, eu tenho que reagir de uma forma positiva, porque se eu entender que as lutas, que as provações, elas são maiores do que eu, maiores do que o nosso Deus que nós servimos, nós tornamos nosso Deus pequeno diante das dificuldades. Nós limitamos o agir e o poder de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Mas eu quero compartilhar com você, meu irmão, algo que eu gostaria que você entendesse, que Deus colocou no meu coração, como eu posso superar as amarguras do deserto, como eu posso vencer diante das dificuldades, diante dos desertos da vida. Porque o deserto é um lugar que ninguém quer estar. Prova, perdas, enfermidades, desemprego, separação, briga entre familiares, briga entre amigos de serviço, é um lugar que nós não gostamos, não queremos nunca estar. Mas de acordo com esse texto que nós lemos, nós podemos aprender a superar as amarguras do deserto da vida. E eu vou te falar como. Primeira atitude, meu irmão, para que eu supere as amarguras do deserto, eu preciso parar de murmurar. Presta atenção no verso 24, que o povo diz assim: e o povo murmurou contra Moisés. Em outras palavras, meu amado, Deus abomina a murmuração. Quando um cristão, meu irmão, ele murmura, ele fala mal de Deus e questiona o seu amor e a sua bondade. Quando eu murmuro, quando eu questiono o porquê Deus tem permitido provas na minha vida, eu duvido, eu falo mal, eu questiono se realmente Deus me ama, ou se realmente a bondade de Deus está sobre a minha vida, sobre a minha família. Paulo, quando escreve aos Coríntios, meu irmão, no capítulo 10, 1 Coríntios, versos 10, ele diz assim, ó: e não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Quando eu murmuro, quando eu questiono a Deus, meu irmão, ou questiono os líderes que foram estabelecidos sobre a minha vida, meu irmão, eu abro brechas para que o diabo venha e destrua a minha família, destrua meus sonhos. Quando eu murmuro, meu irmão, eu coloco à prova o amor de Deus, eu coloco à prova o cuidado de Deus. Em outras palavras, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: olha, aqueles que murmuravam colocaram à prova o amor de Deus, e o destruidor veio e os destruiu, eles pereceram pelo destruidor. Certa ocasião, Jesus expulsou um demônio de um jovem fariseu. Falaram: olha, ele expulsa os demônios, esse demônio, em nome de Beelzebul, em nome dos principais dos demônios.
Aí Jesus falou assim: como pode? Em outras palavras, o diabo expulsando os próprios Satanás. Como pode uma casa dividida subsistir? Não tem como, meu irmão. Quando eu murmuro, eu questiono o amor de Deus, eu permito que Satanás venha e coloque no meu coração mais dúvida, mais questionamento, e eu me afasto de Deus. Você nunca viu alguém murmurar, falando bem da pessoa, falando bem da pessoa de Cristo? Murmuração significa questionamento, resmungação, medo, ansiedade. Quando eu murmuro, eu falo assim: Deus, o Senhor não tem poder para nos livrar dessa situação. Então, meu irmão, para me superar as amarguras do deserto, eu preciso parar de murmurar, de questionar, de permitir que a dúvida dentro do meu coração e coloque em xeque o cuidado e o amor de Deus pela minha vida. Esse povo, meu irmão, eles agiram e continuaram agindo durante toda a sua travessia do deserto. Por isso que padeceram 40 anos no deserto. No capítulo 14, acabei de falar, eles estavam diante do Mar Vermelho e o exército vinha e eles falaram: ei, Moisés, você vai deixar a gente morrer aqui no deserto? Melhor nós continuarmos lá escravos dos egípcios. Pelo menos nós tínhamos pão para comer, tínhamos água para beber, agora você nos traz até aqui para que morramos. Aí Deus manifesta a glória dele, o povo se alegra, mas em seguida, depois de 3 dias, está lá o povo murmurando de novo. Parece com alguém, né, meu irmão? Deus vem te dar uma vitória tremenda, te livra de algo, mas diante da próxima dificuldade, você fala: ah, Deus, tá vendo? O que adiantou? Eu orei, eu jejuei, aí estou de novo na prova. E eu tenho falado para a Gisele, que tem assistido dentre as possibilidades do Jesus lá da TV Record, e eu falo assim: meu irmão, eu creio piamente, lógico que ali é uma interpretação, mas eu creio piamente que Satanás age daquele jeito mesmo. Ali mostra lá, diante de Judas, diante de Caifás, diante dos outros lá, de Dimas, os rapazes lá, Satanás vem e fica ali no ouvido. Ele está vendo? Ninguém confia em você. Não manda matá-lo. Eu creio piamente que Satanás, fala de Deus, diz que ele anda ao redor. Então ele fica o tempo todo buscando no teu ouvido: olha, o que adiantou você continuar indo para a igreja? Aí, você passou por uma prova, agora que você achou que você foi vitorioso, aí ele já permitiu outra prova. Ei, se fosse você, mudava de vida, mudava de igreja, eu largava tudo. Para que isso? Melhor que você continuasse com aquela vidinha que você tinha lá no mundo. Pelo menos lá, meu irmão, ninguém te questionava. Lá estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e nós colocamos em xeque o amor de Deus. E mágoas, meu irmão, as amarguras do deserto, das provas da vida não serão suportadas enquanto nós não aprendemos em tudo dar graças. Nós cantamos louvor de si: não importam as circunstâncias, eu vou te louvar. Porque é tão fácil nós louvarmos a Deus quando está tudo indo bem, quando as coisas estão tudo correndo bem, mas diante da primeira prova, nós achamos que Deus nos abandonou. Meu irmão, para me superar as amarguras do deserto, em segundo lugar, eu não posso ou não busco o culpado pela sua amargura. Não busque culpado pela prova que você está passando. Nós, como seres humanos, nós temos essa facilidade de transferir as responsabilidades ao outro. Presta atenção. E o povo, no primeiro capítulo, verso 24, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Infelizmente, meu irmão, nós cometemos o mesmo erro do povo de Israel quando procuramos culpados para as nossas frustrações e amarguras. Diante das provas da vida, nós temos a tendência natural, o canal de procurarmos culpados, e nós culpamos, muitas vezes nós culpamos a igreja. Olha, essa igreja ela é fria, aquela igreja, eu vou mudar de igreja. Olha, o pastor lá não traz uma palavra como tinha que ser. Olha, a família
E nós culpamos até Deus, né, meu irmão? Nós achamos culpado, nós damos nomes às nossas amarguras. Nós culpamos a Deus, nós culpamos a família, nós culpamos a igreja, nós culpamos até Deus. Como eu disse, nós colocamos nomes em nossas amarguras. Nós transferimos a responsabilidade. E muitas vezes a raiz da amargura, ou as amarguras que nós estamos passando, são consequências dos nossos próprios erros, dos nossos pecados. Eu já disse aqui, existe uma frase que diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas você é prisioneiro das suas consequências. Muitas vezes a amargura que nós estamos passando, as perdas que nós passamos, as lutas que nós estamos passando, nós somos responsáveis por ela, mas nós gostamos de responsabilizar outros. Talvez se você se relacionou ou tem algum amigo que está afastado do caminho do Senhor, eu vou falar com ele e você falou assim: mas por que você afastou de dar? Não, quero nem saber mais de igreja. Que adianta? Eu ia para a igreja, meu irmão, eu casei e deu tudo errado. Eu fui trabalhar e fui mandado embora. Olha, eu estava enfermo, meu pai estava enfermo, minha avó estava enferma, e eu orei e Deus não curou. Então para que ir na igreja? Olha, meu irmão, eu estava numa luta e continuo na luta, e Deus não me libertou dessa luta, Deus não me deu um livramento, então eu vou largar tudo. Nós achamos culpado, nós culpamos a todos e culpamos até Deus, mas não assumimos responsabilidades diante de Deus. Então, como eu vou superar amarguras, meu irmão, no deserto, na prova, se eu sempre tenho um culpado, eu nunca reconheço meus próprios erros? Situações da minha vida, meu irmão, acontecem porque eu sou responsável por cada uma delas. Eu fiz escolhas que trouxeram as consequências negativas, consequências talvez que me afastaram do convívio familiar, me afastaram da comunhão com Deus, e eu tenho que achar um culpado. E quantas pessoas se afastaram de Deus porque culpam a Deus? Sabe o que Jeremias diz no capítulo 3, verso 39? De que se queixa, pois, o homem vivente? Ele faz uma pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Quando eu reconheço, meu irmão, que muitas amarguras são fruto dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados, eu começo a superar as amarguras do deserto. Eu não procuro culpados, eu reconheço minha falha diante de Deus, eu me arrependo, eu me quebranto, e Deus entra com libertação, com cura e com restauração. O salmista diz que um coração arrependido e quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Muitas vezes o orgulho nos impede de assumir nossos erros. Muitas vezes tem que partir de mim, de você, a atitude de pedir perdão, de reconciliar, de novamente buscar a Deus, mas falar: não vou fazer isso não. O que vão dizer de mim? Nós interpretamos arrependimento como sinal de fraqueza. Se eu reconhecer meu erro, eu sou fraco. O que vão dizer de mim, meu irmão? Irmão, reconheça que muitas vezes a culpa das suas amarguras foi criada por você mesmo, e Deus vai entrar com restauração, com cura. Quando eu me permito ser curado, ser tratado por Deus, meu irmão, a restauração, a libertação, a renovo espiritual. Viver amargo, viver com a amargura, com a amargura ela faz com que você caminhe por um caminho de ódio, um caminho que te incita à vingança, à violência, muitas vezes, meu irmão, a coisas muito mais sérias. Para me vencer as amarguras, meu irmão, o primeiro passo, eu preciso vencer a mim mesmo, porque muitas vezes eu sou meu próprio adversário diante das amarguras que eu passo, quando eu acho culpados e nunca reconheço as minhas culpas. Em terceiro lugar, meu irmão, para você vencer as amarguras do deserto, busque em Deus a solução. Presta atenção no verso 25. Diz a palavra: e clamou ao Senhor. Quem clamou ao Senhor? Moisés. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, em outras versões diz um arbusto, que lançou nas águas. Quem lançou nas águas? Moisés. E as águas se tornaram doces.
Presta atenção. E clamou ao Senhor. Vamos fazer uns acréscimos aqui. E clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou a Moisés um pedaço de arbusto. E Moisés o lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. As situações que enfrentamos no deserto da vida, que só Deus pode resolver. As situações que nós enfrentamos no deserto da vida, meu irmão, que só Deus pode resolver. Moisés clamou ao Senhor, pois sabia que somente Ele poderia resolver aquele problema. Meu irmão, quer vencer as amarguras no deserto, ou as lutas da vida, meu irmão? Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Deus, quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor lhe mostra um arbusto. Eu quero aqui que você, juntamente comigo, imagine a cena. Moisés diante de um povo que estava murmurando, que estava questionando, que estava exigindo de Moisés água. Moisés com certeza se prostra em terra, ele clama ao Senhor, e o Senhor falou assim: Ei Moisés, tem um pedaço de arbusto ali. Moisés pega o arbusto e lança no mar, e a água se torna doce. Aí eu vejo duas situações: Moisés clamando, orando, suplicando e agindo. Isso aqui é feito de quê? De madeira, sim ou não? Sim. Foi Deus que fez? Foi Deus que fez? Foi Deus que fez isso aqui? O púlpito não foi Deus que fez. Isso é madeira. Então quem fez esse púlpito aqui foi um homem. Mas quem deu a matéria-prima para que fosse feito isso aqui? Porque a madeira vem de onde? Da árvore. Sim ou não? Sim. Quem fez a árvore? Então Deus, Ele dá a matéria-prima. Agora o resto é com você, meu amigo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o que eu posso fazer. Deus não vai fazer essa cadeira. Essa cadeira Ele dá inteligência para o homem, para que o homem faça. Ele dá a matéria-prima. Mas você tem que fazer. Se Moisés poderia simplesmente falar: Ei Deus, as águas são amargas, dá um jeito aí. Se Deus fez com que Moisés pegasse um arbusto e agisse, lançasse no mar, e as águas se tornassem doces, Ele não poderia, por uma única palavra, tornar aquelas águas doces, sim ou não? Existem situações na minha vida, meu irmão, que eu tenho que clamar, mas eu tenho que agir, porque tem coisas que Deus não vai fazer no teu lugar. Tem gente clamando por restauração da família, restauração do casamento, restauração da amizade, por um novo emprego, mas com o braço cruzado. Hoje de manhã nós estudamos isso, meu irmão. A preguiça impede a pessoa de alcançar alvos que seriam para glorificar em primeiro lugar o nome do Senhor. Tem gente esperando que Deus faça algo que Ele pode fazer, meu irmão. Ei pastor, a situação em casa, você não sabe como está. Como está, irmão? Está difícil, mas você tem buscado a Deus. Ah não, vocês oram por mim? Eu tenho dito aqui, a maior oração mais poderosa do mundo não é a minha, não é do bispo Valdomiro, nem do bispo de Macedo, nem do apóstolo Rina lá do Bola de Neve, nem do Esteve Hernandes, nem da bispa Sônia, nem de qualquer pastor. A oração mais poderosa do mundo é tua. Quando você se prostra diante de Deus com autoridade que o nome do Senhor Jesus te dá, e fala: Senhor, a situação está difícil, olha, o primeiro passo eu dei, eu tenho te buscado, eu tenho te clamado, e Deus vai agir ao teu favor. Aqui Moisés, ele clama ao Senhor, mas ele age, ele sai da situação, ele vê que tem situações que só Deus poderia resolver. Humanamente Moisés tinha condições de tornar aquelas águas amargas e doces? Não! Mas ele clama e Deus age no impossível. O possível você tem que fazer, você tem que agir. Quer um casamento abençoado? Não, ore pelo teu cônjuge, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido. Quer filhos abençoados? Ore, apresente eles todos os dias diante do Senhor. Quer ser próspero, abençoado no teu serviço? Abençoe o teu serviço, não amaldiçoe. Tem gente que trabalha no serviço e fala: meu serviço é uma droga, aquela porcaria, murmura o tempo todo, questiona de onde ele está tirando um pão e leite de cada dia.
Questiona o amor de Deus, meu irmão. Então você vai continuar vivendo no deserto. Pessoas que têm tudo para dar certo, mas questionam a Deus, questionam o amor de Deus. Vive uma vida espiritualmente miserável, triste, angustiados, amargurados, meu irmão. E eu disse, a amargura, se ela não for tratada, quando Paulo lá escreve os Hebreus, ele falou, toda a raiz de amargura tem que ser tirada, senão ela se transforma em ódio, se transforma em rancores, traz doenças, traz separações, talvez sejam inevitáveis e nunca mais sejam curadas. Quantos casais, né, foram permitindo que a amargura, que o ódio fosse tomando conta deles de tal maneira que hoje eles não se conseguem, mesmo se amando? Eu não entendo isso, até hoje eu não entendo. Mas nós estamos acompanhando um caso aí, o irmão Adilson tem acompanhado junto comigo, tem orado, de um casal que ele diz assim com todas as palavras, que ele ama a esposa dele, e a esposa diz que o ama, mas eles criaram uma raiz de amargura tão grande que eles não se falavam, brigaram, aí eles dormiam durante um ano, um dormia por um lado, outro dormia por outro. Ele falou assim, durante um ano nós não colocamos a mão em nenhum nem outro, ele não colocava a mão em mim, não colocava nele, saia para trabalhar, eu ia. Hoje ele saiu de casa e falou assim, eu amo minha família, eu amo minha esposa, mas não consigo olhar para ela, porque eu tenho tanta mágoa dela. Ele estava dormindo em algum outro lugar, está dormindo em outro lugar, falou que não quer mais voltar, em hipótese alguma, porque permitiu que a amargura criasse raiz, meu irmão, e as raízes da amargura muitas vezes são tão profundas que elas não podem ser nunca mais tiradas. Então, meu irmão, eu aprendo algumas lições, eu peço que Deus fale ao teu coração, que você tenha aprendido essas lições, para você superar as amarguras do deserto. Primeira coisa, meu irmão, pare de murmurar, pare de reclamar, glorifique a Deus, em toda e em qualquer situação, glorifique a Deus, apresente diante de Deus as suas lutas, as afrontas que você tem recebido. Na sexta-feira eu falei, hoje de manhã eu falei, e é tão tremendo, porque isso fala fortemente no meu coração, e há muitos anos eu já tinha ouvido essa palavra, já tinha lido esse texto, lá em Crônicas, que um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria, ele era um rei muito poderoso, ele estava dominando todos os reinos da terra. Não tinha um que conseguisse ser tão forte, tão poderoso contra o exército do rei da Síria. Aí ele vai e declara que ele invadiria a cidade de Judá, e ele fala e manda recado para o rei Ezequias, fala assim, olha, ô rei Ezequias, o negócio é o seguinte, eu vou dominar a tua cidade, e olha, e não tem quem te possa livrar da minha mão. O rei Ezequias ajuda os oficiais, manda um recado para Senaqueribe, falou, ó, é a nossa cidade, nosso povo pertence ao Deus de Israel, você não vai avançar contra a nossa cidade. Senaqueribe, com uma atitude de orgulho, de vaidade, de arrogância, porque quem é esse Deus? Quem é esse Deus que vai impedir que eu ganhe, que eu derrote vocês, que eu acabe com vocês? Ezequias, desde questionar a Deus, desde murmurar contra Deus, a palavra de Deus diz que Ezequias se pôs a louvar o Senhor, apregoou um jejum em toda Judá. Aí Deus levanta o profeta no meio daquele povo e diz, ei, avisa aí para o rei Senaqueribe que ele vai voltar por onde ele vier, e eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e ele saberá que existe Deus em Israel. Muitas vezes diante da prova nós murmuramos e esquecemos de adorar e reconhecer que Ele é Deus, Ele fazendo ou não fazendo. Porque é fácil, eu já disse aqui, adorar depois da vitória, depois da bênção alcançada. Então, meu irmão, quer superar as mágoas, a depressão, a angústia, pare de murmurar. Segunda coisa, meu irmão, não busque culpado. Reconheça os seus erros e Deus vai agir a teu favor. Terceira coisa, meu irmão, busque a Deus, ou busque em Deus a solução dos seus problemas. E as lições que nós aprendemos são essas. Nas amarguras do deserto, a nossa fé é provada. Em Mara, meu irmão, eu disse aqui em Mara, o Senhor provou a fé do povo de Israel. Mesmo assim, eles foram e questionaram a Deus.
Eu falei para os irmãos aqui muitas vezes, meu irmão, os propósitos de Deus, eles nos levam, os propósitos de Deus para as nossas vidas, ele muitas vezes nos leva em direção às provações, às adversidades. Mas para quê, pastor? Para que nós possamos, para que nós sejamos vitoriosos e o nome do Senhor seja glorificado. Deus permitiu que o povo caminhasse até aquelas águas. Deus não sabia que as águas eram amargas? Sim ou não? Sim. Deus sabia, mas Deus levou o povo até lá, em direção à adversidade, para que o povo reconhecesse que só existe um Deus, e o Deus de Israel. Para que o nome dele, quando Moisés lança aquele arbusto nas águas, as águas se tornem doces, para que o nome dele seja glorificado. Então muitas adversidades você tem passado, muitas lutas, não é para a sua destruição, a sua fé está sendo provada, e o nome do Senhor será glorificado. Nas amarguras do deserto, nós aprendemos a obedecer. No verso 25 diz assim: em mar o Senhor deu ao povo de Israel lei e ordenanças. É nas lutas das vidas, meu irmão, que nós aprendemos a obedecer o Senhor. Nós aprendemos a reconhecer a nossa dependência do Senhor. E é nas amarguras do deserto, nas provas das vidas, que nós conhecemos melhor o nosso Deus. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, Senhor, sou um Deus que os cura e que os liberta. Êxodo 15, versos 26. Nas amarguras do deserto, nós reconhecemos ou conhecemos melhor a Deus. Jó conheceu a Deus de uma maneira mais profunda por intermédio da aprovação que passou, e o pastor falou isso domingo passado. Em Jó capítulo 42, verso 5, Jó diz assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu o conheço de com Ele andar. Quando nós estamos passando na prova, meu irmão, nós oramos mais, nós buscamos mais a face do Senhor, nós louvamos mais, nós lemos mais a palavra do Senhor. As provas são para nos amadurecer, para nós reconhecermos a nossa dependência de Deus, não para a nossa destruição. Então, meu irmão, se você tem passado por lutas, por amarguras, reconheça que Deus é soberano. Não murmure, não busque culpados, mas busque a solução em Deus. Busque a solução em Deus. Quando isso acontecer, você, eu, vamos experimentar o maior fortalecimento da nossa fé. Nós vamos aprender a obedecer e principalmente a praticar a palavra de Deus, e vai aumentar sem dúvida a nossa dependência de Deus. Nas provas da vida, que nós choramos aos pés da cruz, é quando nós somos provados, quando nós passamos por deserto, que nós somos quebrantados, e nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão poderoso. Tem um louvor que as irmãs cantaram enquanto tem mulheres aqui, como chama isso? A tua glória. Mas assim vai colocar, diante das provas da vida, meu irmão, glorifique a Deus, louve a Deus. Pega os grandes vencedores da Bíblia, os grandes reis que venceram. Josafá, lá no livro de Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá recebe a notícia que todos os povos tinham se ajuntados para ir contra ele. Josafá ouve, e Josafá vai até o templo e pregou um jejum sobre toda Judá, e a palavra de Deus diz que Josafá se pôs a buscar o Senhor. Aí o Senhor falou: Josafá, eu vou te dar vitória. Josafá falou: Deus falou, está falado. Já os levitas começaram a glorificar e adorar. Não deixe para adorar depois que a vitória chegar. Adore antes que ela chegue. Toda honra e toda glória será dada ao nome do Senhor. Amém? Curva a cabeça só um minutinho, meu irmão.
Não viva preso nas amarguras. Deus vai agir a teu favor. Deus vai te libertar. Deus vai te curar. Deus vai restaurar. Deus vai fechar feridas que foram abertas. E o nome dele será glorificado, exaltado em nome de Jesus. Me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais. Leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Usa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais. Me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Usa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Mas muitos anos atrás, eu já falei isso aqui, me permita repetir de novo. Muitos anos atrás, o irmão Cid me falou agora do pai dele. Segurou o louvor para mim? Que eu quero justamente naquele ponto. Muitos anos atrás, a irmã Gisela recebeu um diagnóstico quando foi descoberto que ela tinha lúpus. Que a médica falou assim: chegar no rins, eu te dou 3 meses de vida. Eu lembro que eu estava no hospital e eu falei assim: não. Pensava comigo assim: essa mulher não conhece o Deus que eu sirvo. Essa mulher conhece o Deus que eu sirvo. Aí nós fomos embora e nós aquele dia choramos muito perante o Senhor. E nós fomos à igreja. Eu me lembro que Deus estava uma pastora visitando a igreja naquele dia. Nós estávamos lá no Evangelho Quadrangular ainda. E ela falou assim, olhou e falou assim: olha, guarde isso no teu coração. Salmo 118, verso 17, eu tenho até grifado aqui no meu livro. Diz assim: ó, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras das tuas mãos. Manancia, avisa para o irmão Plínio que o último diagnóstico não vem do homem, vem de Deus. Avisa o teu pai lá, irmão Cid, que diagnóstico vem de Deus, não vem do homem. E o diabo tem tentado novamente, e a médica tem falado que a doença da Gisela já está querendo alcançar o rins.
mas o diagnóstico vem de Deus, não vem de homem. A última palavra pertence a Ele. E quando a vitória virá, ou quando a vitória vir, meu irmão, ou se ela não vier, dance na presença do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque a maior virtude do cristão é entender e saber e aceitar a soberania de Deus. Entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aí esse louvor diz assim: eu dançarei na presença do Senhor. E foi isso que a Bíblia diz aqui no Êxodo 15, que nós lemos, que Miriam dançou, tocou o tamborim, dançou na presença do Senhor. Se você está passando por luta, meu irmão, eu te convido a, quando você chegar em casa, coloque o louvor e comece a dançar na presença do Senhor. Dance com o Espírito Santo. Você nunca teve a plenitude do Espírito, você vai experimentar hoje. Quando ele vem sobre a tua vida, meu irmão, você não consegue ficar parado. Você dança, meu, nos braços do Senhor. E esse louvor me diz assim, que eu dançarei, o Danielzinho vai colocar agora. Que isso seja profético sobre a vida de todos os enfermos dessa igreja. Que eles vão dançar e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Amém? Feche teus olhos. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Aleluias. Recebe essa palavra do Senhor de Deus. Toma a palavra do Senhor. Todo de honra, glória e de louvor. Meu irmão, dance na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Ele, o louvor diz, ele é o que? Emanuel. Significa isso, meu irmão? Deus conosco. Hoje à noite, quando você deitar o travesseiro, a cabeça do travesseiro, se vier lágrima, se vier um sorriso, Deus está com você. Amanhã de manhã, quando você acordar, Ele é Emanuel, Ele é Deus com você, Ele vai estar com você. Quando você tomar o ônibus ou entrar no teu carro, Ele vai estar com você. Para você lembrar daquele irmão com essa adoração, Ele vai agir através da sua vida. Ele é um Deus presente. Ele não nos abandona nunca. Então, diante das águas amargas, busca o Senhor, não murmure, não ache culpado, glorifique o nome dEle, e tudo que é amargo e macarinho, como José, ficará doce, para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Nós José vai dar encerramento do culto. E se ao final do culto você sentir no teu coração de querer receber uma oração, nós vamos fazer isso. Você vai levantar as mãos, nós vamos orar por você. Eu gostaria depois que tivesse aqui à frente a irmã Sidney, a irmã Edinalva aqui, representando o Vitor, a irmã Nancy, representando o irmão Plínio, a irmã Sidney, representando o seu pai. A irmã Juscelia vai orar para que haja cura, para que haja libertação de todo o diagnóstico contrário sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A irmã vai dar o encerramento do culto, meu irmão. Em seguida nós vamos fazer um apelo. Você vai se separar e ela vai te ministrar sobre dízimo e ofertas em nome de Jesus. Amém, glória ao Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que restaura, que cura, que abençoa e que liberta. Eu queria já separar esse momento de oração. Pode vir aqui na frente, a irmã Nancy, a irmã Sidney, a irmã Edinalva. Se você conhece alguém com alguma enfermidade, se você está aí na oração, vem aqui para frente também. Vamos orar por cura, vamos orar por saúde. Se você quer representar alguém que precisa de cura nesse momento, a igreja vai orar, os irmãos vão orar, nós iremos levantar um clamor. E a cura que vem do Senhor vai alcançar todo mundo. Oração para o meu pai, para minha
eles são teimosos demais. Vem aqui na frente, moça. Vem representar ele. Vamos ver você aqui na frente representando ele. Tem mais alguém que precisa de oração de saúde? Maria Lucia, Kátia. Em nome de Jesus, vamos levantar um clamor. Pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui, que a igreja. Eu quero que a igreja estenda as mãos para essas pessoas. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar com intensidade, com cura. Vamos orar e clamar o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu povo, Senhor Deus, se levanta nesse momento, ó Pai, de enfermidade, clamando por cura, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, para que haja cura, libertação sobre aqueles que foram representados aqui nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, liberta, Senhor Deus. Tira o mal-estar, o desconforto, que o último diagnóstico seja do Senhor, ó Pai. Que a bênção seja do Senhor, que nós possamos aceitar a soberania do Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia alcance essas almas, Senhor Deus. Que haja cura de alma também, que haja, tira a tristeza, tira o abandono, tira o sofrimento, as pressões, Senhor Deus, deste mundo. Traz, Senhor Deus, a cura, o pronto restabelecimento, Senhor Deus, porque tu és um Deus presente. Vá onde eles estiverem agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, e toca, Senhor Deus, levando a paz, levando o entendimento, levando a proteção que vem dos altos céus. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, derrama cura, Senhor Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós pedimos ao Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero chamar aqui, aproveitar que a irmã Delmair está aqui na frente. Irmã Delmair, a irmã Delmair, ela conversou comigo e ela tem um testemunho para passar para os irmãos. Um testemunho sobre a vida financeira. Boa noite a todos. Boa noite. Como quase todos me conhecem, eu venho do pão. Então, no começo do ano passado, eu comecei a vender pão, só que não os pão que eu estou vendendo hoje, era pães recheados. E eu comecei bem, estava indo tudo bem, só que eu esqueci de uma parte